Olá, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar de uma figura importantíssima para a nossa literatura brasileira, quiçá nossa literatura universal. Vamos falar sobre Monteiro Lobato. Na verdade, vamos continuar falando que a nossa aula 7, nós lemos o conto Negrinha e fizemos um debate sobre o conto, trazendo para as situações da realidade da época, né, que Negrinha foi escrito, naquele momento em que, 3 décadas depois da abolição da escravatura, a menina Negrinha ainda sofria as maldades, né, cometidas pela senhora, Dona Sinhá, e ainda as maldades advindas, né, de um racismo histórico, de um racismo fincado pela crueldade humana, pelo poder, por tantas coisas que estão aí fundamentadas por trás desse racismo. Então, nós lemos, nós debatemos, fizemos uma live e hoje, mas não adentramos na vida e na obra do autor, que, por sinal, nos traz na contemporaneidade estudos que nos aproximam de um debate antirracista, presentes dentro da obra de Lobato, porém que validam, né, nossa reflexão quando nos deparamos com a grandiosidade e notoriedade da figura de Lobato dentro da literatura brasileira, não é? E aí, a nossa aula de hoje tem como tema Monteiro Lobato, paranoia ou mistificação. Essa temática, ela é oriunda justamente de um texto que Lobato escreve criticando uma exposição que Anita Malfatti faz com tendências já modernas, né, do período modernista brasileiro, que vai se efetivar em 1922 com a Semana da Arte Moderna. E essa crítica de Lobato, ela vai permear justamente por essa tendência que Lobato tem ao conservadorismo, né, propriamente dito, muito enraizado nele, mas e que Lobato, além disso, trazia consigo esse nacionalismo apurado. E Anita, por ter estudado na Europa, ela vai trazer consigo as tendências do cubismo, do futurismo, do expressionismo, tendências vanguardistas para dentro de suas obras, né, que vão ser duramente criticadas por Lobato, porque ele vai questionar justamente a riqueza da arte brasileira, propriamente dita, e menosprezar, né, essas coisas advindas de fora. E aí, antes de adentrar nessa leitura de Anita, eu gostaria de elencar aqui um pouco, falar um pouco com vocês sobre esse título, né? Porque Lobato, quando fala paranoia ou mistificação, ele vai colocar essa loucura, né, e essa mentira literária que foi criada pelos modernistas, né, e mais precisamente por Anita ali, que foi a crítica mais direcionada a Lobato. E aí, quando eu coloco Lobato, paranoia ou mistificação,
Essa é a minha grande questão. Será que Lobato, ele se enquadra dentro disso? Dessa paranoia ou dessa mistificação que muitas pessoas hoje, muitos estudiosos hoje querem o colocar, né? Querem tirar Lobato, inclusive, dos livros didáticos. Lobato não deve mais ser lido porque Lobato traz uma carga racista dentro de suas obras, então por isso nossas crianças vão se tornar racistas por lerem Lobato. E aí, nessa primeira parte da nossa aula, eu vou trazer para vocês aqui um pouco das características de Lobato. Lobato pré-modernista, contista, ensaísta, editor, tradutor. Escreveu um único romance que, por sinal, fora muito criticado justamente por ter tido esse cunho, né, racial aí bem forte. Pai da literatura infantil brasileira e aí racista, eugenista. É o grande ponto aí do nosso debate de hoje. E aí, seguindo um pouco mais, voltando para a nossa análise de Monteiro Lobato, modernista, pré-modernista, voltando para a nossa aula 7, Negrinha é um conto pré-modernista, um conto que se enquadra nesse momento de transição entre ainda o que não é considerado moderno, porque pré-modernismo justamente quer dizer isso, um período de transição. Não é considerado uma escola literária, porque justamente está nesse período de transição. Aquilo que era feito antes, certo? Do século XX, as escolas do século XIX, que eram consideradas pelos autores considerados modernistas. Então, os parnasianos, que tinham como sua forte característica, né, aquela literatura pura, a arte pela arte, né, o simbolista, que tinha a simbologia da arte, o símbolo, o sonho, a utopia, não é? Então, tudo isso para os modernos, hoje, não era mais valoroso. Então, a arte não precisava ser preciosa para existir. A arte, ela podia trazer uma linguagem simples, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais própria, mais abrasileirada, uma linguagem mais cotidiana, mais nossa, né? Então, o modernista vai fazer isso. E na fase de transição, nesse pré-modernismo, isso já vai acontecer, mas vai estar lá características bem misturadas, né? Vai ter esse preciosismo ainda, vai ter alguma coisa do simbolismo, alguma coisa do parnasianismo, vai ter alguma coisa ainda do naturalismo, né? Algo ainda mais realista, mais descritivo. A gente vai sentir isso em Negrinha, aquele tom naturalista, descritivo, né, das situações, e que a gente consegue ver bem do que está acontecendo. O Lobato bebeu muito ali em Machado de Assis, né? E aí, quando o Lobato ele escreve Negrinha, ele está nesse rol ainda dos pré-modernistas, né? E vocês vão encontrar isso nos livros didáticos e tal. E quando ele se depara com a obra de Anita Malfatti, e ele sendo ele ainda muito conservador, ele vai escrever essa crítica, esse texto, e essa crítica que vai ser publicado no jornal, que vai causar em muitos uma rejeição a Anita Malfatti, que tem como tema, né, paranoia ou mistificação, colocando justamente que, por que não, além de conservador, Lobato ele era muito nacionalista. Porque existe isso no conservadorismo, né? Então, conservadorismo, o que é da nação precisa ser conservado. O que é nacional precisa ser ali, tá ali bem conservado. Eu acho que nós estamos vivendo algo bem parecido hoje, né? O que é nacional tem que estar ali conservado, tem que estar ali, né, limpo, purificado, né, dentre outras coisas. E aí Lobato, ele vai dividir a arte de Anita e a arte modernista, a arte em si, né, nem a de Anita. Dentro desse texto que ele vai criticar, ele vai dividir a arte em duas esferas. Ele vai falar assim:
existem duas interpretações da arte, né? Os que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem a arte pura, e os que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sobre as sugestões estrábicas de escolas rebeldes. Ou seja, aí ele vai dizer que aquilo ali que a Anitta fez ia ser passageiro, efêmero, e que esse advento modernista era algo rebelde. Estava à revelia, né? E aí ele coloca ainda assim dentro desse texto: o verdadeiro amigo de um pintor não é aquele que o entontece de louvores, sim o que lhe dá uma opinião sincera, embora dura, que lhe traduz somente, sem reservas, o que todos pensam dele por detrás. Então, assim, ele faz críticas veementes às obras de Anitta e explica esse título de paranoia como que os modernistas estavam loucos, né? As obras beiravam a loucura, né? E aí ele ainda coloca que nos manicômios aquilo que são feito pelas pessoas que estão em tratamento ali se justifica, mas não pelos artistas, né? E ele coloca que existe uma lógica psicótica para aquilo, né? E em relação à segunda, que é justamente essa mistificação, ele vai colocar que é como se a literatura ela fosse uma grande mentira, a arte modernista ela fosse chegar a um tempo que ela não fosse mais existir, entendem? E aí ele vai ser muito criticado pelos artistas da semana de 1922, que vai ser o grande marco do modernismo no Brasil, né? Mas ele não vai estar muito preocupado com isso, porque Lobato, em contraponto a isso, ele é considerado a pessoa que criou a primeira editora no Brasil, onde os livros eram editados fora, né? E aí também com os problemas sociais dentro de suas obras, porque os modernistas não estavam muito preocupados com os problemas sociais, eles estavam preocupados em romper com aquilo que tinha sido feito no passado. E Lobato ainda estava ali escrevendo Urupês, dentro de algumas obras ainda para adultos, mas com esse tom ainda mais social. E aí é quando Lobato começa a se interessar a escrever para crianças. E é quando ele vai ser considerado, né, o pai da literatura infantil, como ele é mais conhecido por todos, né? Ele é muito mais conhecido pelas suas produções infantis. Todo mundo conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, se não leu, assistiu, né? E aí nós vamos, antes de entrar na literatura infantil, eu quero mostrar a vocês o que a obra de Anitta Malfatti ali e essas tendências modernistas trouxeram e como que Lobato fez essa crítica, né? Vejam, nessa obra boba que eu vou colocar aqui do lado para vocês. Eu disse a vocês que Lobato criticou Anitta justamente por trazer as tendências das vanguardas para cá. O uso das cores fortes, do azul, do laranja, do amarelo, do verde, é uma tendência muito utilizada pelos pintores da época do modernismo no Brasil, porque justamente exalta essa questão do nacionalismo inerente aos pintores da época, né, do modernismo. E esse jogo, né, essas zonas cromáticas aí, que tem esse jogo de cores, junto com essas linhas pretas que vão fazer aí essas delineações que são movimentos mais cubistas, se vocês prestarem atenção, são linhas que vão fazer aí um triângulo, né? As formas que ela bebeu lá da Europa, né? Muito criticada por Lobato, mas que vai trazer essa afeição na figura aí da boba, essa afeição que não nos olha, não olha nos nossos olhos, né? Como se essa mulher boba não tivesse preocupada
com opinião de terceiros, tivesse ali mesmo boba, sem preocupação alguma, sem lucidez talvez, né? Com as coisas que tivessem ali acontecendo. Uma marca muito presente nos modernistas, essa falta de preocupação com o conteúdo, mas a preocupação maior com essa estética preciosa que tinha antes e agora não precisava ter. Então essas formas desconexas dos cubos e tal, né, trazidas de fora, vindas para cá, que Lobato vai criticar essa desconstrução aí, né? Ao mesmo tempo, se você olhar atrás da mulher, você vai ver esse jogo de tintas que vai dar essa noção futurista de movimento, né? E Lobato também vai criticar, é como se ele dissesse que não tem nada de futurismo aí, e aí ele vai criticar essa técnica utilizada pela pintora. Mas essa feição vaga, essa expressão anormal, essa expressão de pouco preocupação com o que está ali acontecendo, é uma crítica realmente ao conteúdo, né? Ao conteúdo da arte, que não precisava talvez ter conteúdo, entendem? Então, isso é uma marca muito presente na arte modernista daquele momento, ok? Que foi criticada por Lobato. Seguindo, retomando agora a literatura infantil, Lobato, em 1921, ele vai começar seus escritos da literatura infantil e vai começar, ele já trazia na sua literatura adulta essas características de uma linguagem coloquial, de uma linguagem mais simples, onde a expressão de um certo povo vai estar colocado. Então, as vozes eram colocadas já dentro dos textos de Lobato. E aí, quando ele chega para o universo infantil, Lobato não vai fazer diferente. Ele vai fazer exatamente desse jeito. E aí eu vou trazer uma citação dele mesmo, que vai definir muito bem como foi que ele construiu seus textos. E isso vai aproximar Lobato dos modernistas. Isso vai trazê-lo para as características justamente dos textos que estavam sendo feitos naquele momento, né? Por mais que ele não quisesse se enquadrar ali, isso o aproxima um pouco. Lobato vai dizer assim: a mim me salvaram as crianças. De tanto escrever para elas, simplifiquei-me. Ou seja, a simplicidade estava em Lobato, estava nas suas obras, estava no Sítio do Pica-Pau Amarelo, estava na fala de Emília, né? Estava na fala das crianças, estava na fala dos personagens, estavam nos textos criados por Lobato. E aí, citando Lajolo, 1981, ela vai dizer assim: em seus trabalhos, procurou combater a linguagem tradicional e acadêmica na literatura importada da França. Dessa maneira, seu radicalismo contra a escrita puramente gramatical colocou no mesmo patamar dos artistas seguidores do movimento modernista, vanguarda brasileira iniciada com a Semana da Arte Moderna em 1922. Esse abrasileiramento da linguagem literária compactuava com seu projeto, instruir uma literatura brasileira genuína, da qual as histórias que se passassem no Sítio do Pica-Pau Amarelo fazem parte. Ok? Então, essa linguagem abrasileirada de Lobato, dentro dos cenários que ele criava, querendo ou não, o aproximou dos modernistas daquela época. Vou trazer um trechinho aqui para que vocês vejam como que Lobato fez isso. Um exemplo com tia Anastácia falando errado. Errado, não existe errado nem certo. Existe a comunicação no momento certo, utilizada de forma correta no momento certo. Vamos lá. Impossível, sinhá. Isso é coisa que nunca se viu. Narizinho está mangando com Messê. E fala mesmo, sinhá, exclamou no auge do assombro. Fala que nem um agente. Credo, o mundo está perdido. Vejam,
mangando com Mercê. Mangando está na fala cotidiana, né? Fala que nenhum agente fala cotidiana. Então Lobato já colocava isso nas linhas de seus livros. Ok, gente? E aí vamos agora para a nossa questão mais polêmica a respeito de Lobato e que causa hoje, como é que eu posso dizer, desavenças culturais, não é? E aí, gente, eu gostaria que quando eu trouxesse essas questões para vocês, a gente pensasse bem reflexivamente. Hoje estamos vivendo uma situação na qual, dentro dos nossos lares, muitos vemos as coisas de forma muito maior, talvez, ou talvez não. Talvez nossos sentidos eles estejam mais aguçados para que as dores elas se tornem mais visíveis, mais sentidas, talvez, não é? Nas últimas semanas, várias situações ocorreram que as mídias nos mostram que os negros têm sofrido injustiças e mais injustiças. A bem da verdade é que as injustiças contra os negros nunca deixaram de acontecer. Historicamente, só abrir o livro que iremos ver injustiças e mais injustiças acontecendo apenas porque se nasce negro. A diferença é que se combate hoje. Antes não se combatia. Não existiam leis, não existiam projetos, né? E aí vimos muitos casos, pessoas indo para a rua, não é? E protestos acontecendo. Só que na época em que Lobato viveu, o negro ele tinha acabado de ser liberto. 3 décadas depois, Lobato escreve Negrinha, em tom já de espaços abolicionistas, de crítica, ainda com algumas coisas enraigadas sim. Eu trouxe um trechinho para vocês que é o início do conto, para a gente entender se houve aí ou não um tom de racismo. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Será que essa frase de Lobato traz pra gente um tom racista? Por que fusca? Por que mulatinha escura? Por que não preta ou negra? Será que se um negro ouve isso hoje, ele não se incomoda? Ou será que esse se incomodar dele é em vão? Como será que as pessoas se colocam hoje mediante a isso? Muito se discute quanto a isso. Mas a verdade é que o racismo existia, existe. Não sei se existirá. A luta é que esse futuro seja mais justo. Aqui, por mais que Lobato ele tenha escrito, talvez a denúncia, porque o conto todo, quando você vai discorrendo sobre ele, Lobato vai trazer uma denúncia sobre os maltratos que Negrinha viveu, sobre as dores de Negrinha, sobre as cicatrizes de Negrinha, sobre como Negrinha se reconheceu quando criança, quando ela conseguiu ser gente. É um conto belíssimo, mas a gente entende, a gente consegue perceber, talvez, aí, impregnado nas linhas, um tom de, vamos dizer, de falta de identificação com a dor, né? Nesse início, talvez. Mas o próprio Lobato diz, Negrinha não tem nome. Negrinha não se reconhecia. E talvez a crítica esteja aí também. Porém, a grande questão é que no conto de Negrinha, ele foi abolicionista. Ele foi uma crítica velada a tudo que se fazia aos negros. E aí, nesse conto, a gente não pode colocar Lobato dentro de uma cultura de racismo.
Só que o Lobato, ele vai trazer outras situações que vão enquadrar, né, vamos dizer, nesse ato de preconceito, e que os estudiosos o colocam assim. Mas aí eu tenho outra citação de Lajolo. Ela vai dizer assim: discutir a representação do negro na obra de Monteiro Lobato, além de contribuir para um conhecimento maior deste grande escritor brasileiro, pode renovar os olhares com que se olham os sempre delicados laços que enlaçam a literatura e sociedade, história e literatura e política, similares binômios que tentam dar conta do que, na página literária, fica entre seu aquém e seu além. Ou seja, para ela, ler Lobato é sempre estar olhando para essa representação do negro, sempre está olhando com afinco e discutindo e renovando saberes, não é? Vamos para a frente. Eu vou trazer para vocês agora uma discussão polêmica, né? Que foi parar no Conselho Nacional da Educação, se fica ou não fica as obras de Monteiro Lobato, mais precisamente Caçadas de Pedrinho, que vão trazer textos que seriam reprováveis para que os alunos lessem. E aí foi votado. O livro Negrinha também chegou a ser cogitado, mas não foi aprovado. Não foi aprovada a saída, né, desse livro dos exemplares. E aí vamos ler os trechos que foram colocados lá como textos que não deveriam ser lidos pelos alunos nem discutidos em sala de aula. É guerra e das boas. Não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia, que tem carne preta. As onças estão preparando as goelas para devorar todos os bípedes do sítio, exceto de pena. Então aí seria esse carne preta. Lá isso resmungou a preta, pendurando o beiço. Então, de novo, a preta pendurando o beiço, porque é como se chamavam ela de beiçuda e tal, de preta beiçuda. Próximo. Aí é que foi a dificuldade. A pobre negra era ainda mais desajeitada que o Rabicó e Dona Benta somados, quando depois de inúmeras tentativas ia se tentando sobre as pernas de pau, perdeu de súbito o equilíbrio e veio ao chão num berro. Felizmente caiu sobre um varal de roupas e não se machucou. E o último, sim, era o seu único jeito. E tia Anastácia, esquecida de seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida, senão trepar com mastros. Então aí esse trepou que nem uma macaca de carvão. Então esse comparação de macaca de carvão, talvez esse tom pejorativo aí chegou ao Conselho Nacional de Educação. Tira ou não tira as obras de Monteiro Lobato por serem obras ofensivas ao negro com tons de racismo, não é? E aí, gente, aprofundando um pouco mais, Lobato escreveu cartas para Renato Kell, um dos diretores da Sociedade de Eugenia de São Paulo. Eugenia, para quem não sabe o que é um conceito que prega diferenciação entre os seres humanos. Que existe, por exemplo, uma raça pura, a raça melhor, que o branco seria uma raça mais pura do que o outro. Vale lembrar que nessa mesma época, a Associação Brasileira tinha uma agenda que estimulava a hierarquização da sociedade de forma a excluir os menos dignos. E tinha até campanhas que desestimulavam a reprodução e considerava grupos de inaptos. Ou seja, o próprio governo estimulava isso, a sociedade estimulava isso, e Lobato estava meio misturado dentro desses conceitos. Vale lembrar ainda que outros escritores
também adentraram nesses conceitos, mas Lobato, por ter ganho essa notoriedade, né, nas suas produções, ele é discutido por isso. Em uma das cartas de Monteiro Lobato, chega a lembrar a condição racial do Brasil e se mostra favorável à Ku Klux Klan. E aí eu vou ler as palavras do próprio autor numa de suas cartas em defesa da Ku Klux Klan. Ele vai dizer assim: o país de mestiço, onde o branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é país perdido para os altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem, que mantém o negro no seu lugar, e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca, mulatinho fazendo o jogo do galego e sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. E aí a gente vai ter essa imagenzinha aí de Lobato com essa imagem aí da Ku Klux Klan, não é? E aí fica para a gente Lobato como réu. Vou ler essa última citação. A gente vai debater um pouquinho mais na próxima aula sobre isso, na verdade na live sobre isso. Por sua vez, Coelho, professor e especialista em outros autores dedicados ao público infantil, acredita que uma das funções da literatura é explorar a realidade e que se deve levar em conta a história brasileira, baseada em anos de escravidão, fato que não pode ser esquecido pela população. Por isso, cabe aos docentes trabalhar o tema racismo em sala de aula, contextualizando-o. Assim sendo, as obras de Monteiro Lobato podem ser consideradas de fato racialmente discriminatórias. Além disso, é possível afirmar que suas passagens preconceituosas na visão de alguns incitam o racismo na escola e entre seus leitores. Portanto, estudar Monteiro Lobato significa dimensionar, avaliar os pactos estabelecidos até os dias de hoje. Seus livros têm às vezes teor cômico, entretanto, todos possuem fundo crítico à época contemporânea a eles. A gente tem que entender que, apesar de Lobato trazer passagens inerentes àquela época de tons que vão subjugar a negritude, vamos assim dizer, Lobato ele vai possuir na sua literatura várias temáticas com vários fundos críticos que vão ser contemporâneos à época dele. E aí eu vou terminar a nossa análise sem fechar o nosso pensamento, né, com essa outra citação. Se queremos contribuir para a formação de cidadãos críticos, não devemos fugir de questões polêmicas, devemos enfrentá-las. Então, não devemos fugir de que ler Lobato ou não ler Lobato é favorável. Lobato, ele nos traz uma gama de textos que podem ser avaliados, questionados, criticados, inclusive em sala de aula, junto com professores e alunos, e assim ser construídos novos valores, né? E assim ser construídos novos saberes. Retomando para o conto de Negrinha, o que eu gostaria de colocar para vocês, de despertar em vocês, e que a gente vai analisar a sua, talvez, importância, Negrinha despertou uma consciência que ela não trazia de si de humanidade. Por exemplo, Negrinha antes, ela não se via humana porque ela era só maltratada o tempo todo. E quando Negrinha, ela se vê com aquela boneca na mão e ela consegue brincar, que é aquilo que a criança deveria fazer, deveria ser gente, Negrinha, ela não quer mais viver daquele jeito. Ela simplesmente prefere não mais viver. A minha proposta hoje para vocês, depois de toda essa análise, ler Lobato, não ler Lobato, quem foi Lobato,
o que é racismo, o que não é racismo, né? Se é racismo, se não é racismo, é que vocês peguem o conto de Negrinha, peguem a aula 7, escutem novamente e criem o seu final. Façam o seu final e compartilhem comigo. Compartilhem comigo e eu vou escolher esse final legal, esse final criativo que chegar aí pra mim, pra gente debater um pouquinho. E sobre Monteiro Lobato, eu vou também trazer algumas coisas pra gente conversar um pouco mais depois. E para terminar a aula de hoje, eu vou deixar uma frase de Monteiro Lobato, desse autor tão questionado, desse autor que viveu uma época que as correntes ainda amarravam tantas coisas, acorrentavam tantas pessoas, mas ele escreveu assim: quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele. Que possamos morar dentro de lugares que nos libertem das amarras do preconceito, que nos libertem das amarras do julgamento, que nos libertem das amarras da ignorância. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima semana.